Alunos da mediação, eu, professor Beto, chego à última aula de conteúdo com vocês. As próximas serão o professor Luzmar, depois eu volto para fazer a revisão para avaliação de vocês. E hoje, a aula que eu escolhi para nós fazermos essa despedida, porque eu já estou com saudade de vocês, mas vou encontrar vocês no segundo ano e no terceiro ano, foi de uma figura emblemática para o estado de Rondônia. Aqui nós temos um estádio onde tem grandes clássicos. Porto Velho, quanto o VEC, quanto o Ji-Paraná. Belgenos aqui, que eu torço por Genos, aqui jogando contra os times aí. Nós temos um estádio aqui chamado Aloysio Ferreira. Na frente nós temos uma Praça Aloysio Ferreira. Mas quem foi essa figura tão emblemática para o estado de Rondônia, que nós já demos uma pincelada sobre ele em alguns momentos, mas hoje nós precisamos falar exclusivamente sobre ele. Foi tirada uma aula específica sobre ele. Aloysio Ferreira, se você perceber, é uma das figuras mais emblemáticas dentro da história do estado de Rondônia. Certo? E olha aí na tela de vocês. É a nossa aula de número 21. Eu, professor Beto, irei trabalhar com vocês sobre Aloysio Ferreira. Quem foi ele dentro da carreira militar? Quem foi ele no estudo dele com os indígenas? Quem foi Aloysio Ferreira na recepção de Getúlio Vargas a Porto Velho? Aloysio Pinheiro Ferreira Filho era filho mais velho de uma família lá de Bragança, no Pará, ele era paraense. Nasceu 11 de maio de 1897. Aloysio nacionalizou a Estrada de Ferro Madeira Mamoré e atuou para a criação do então Território Federal do Guaporé, atual estado de Rondônia, se tornando seu primeiro governador em 1943 a 1946. Mas, professor, o senhor fez um resumo muito rápido. Vamos estudar a história do Brasil. A história do Brasil. A história do Brasil, nós temos aí, após a proclamação da República, houve um período da história do Brasil que a política era chamada de política café com leite, ou política oligárquica. O que significa? As elites paulistas e mineiras, elas ficavam revezando no poder a troca de poderes lá. Chegou um determinado momento, alguns membros do Exército, que não eram de alta patente, mas de média patente, fizeram um movimento dentro do Brasil que ficou conhecido como movimento tenentista. Que eu diga a coluna Prestes, que veio, o Luiz Carlos Prestes veio parar aqui em Rondônia, fugido dessa, depois da perseguição que ele vai sofrer por ter feito a coluna Prestes, ter enfrentado o governo federal, ter protestado. E esse movimento tenentista ele vai se fortalecer ali na década de 20. Na década de 20, o movimento tenentista ele tenta se fortalecer em 1924. E nós temos a figura emblemática do Aloysio Ferreira, que estava lá no Forte de Coimbra, e ele vai participar lá em Óbidos, da tomada de Óbidos, dentro dessa revolta do movimento tenentista. Aí ele vai ser perseguido, ele vai desertar, ele vai deixar o exército, e ele vem para os seringais aqui do Guaporé se esconder, virou seringueiro, virou apontador dentro do seringal, e ele fica escondido por um bom determinado tempo. Como ele está aqui no Vale do Guaporé, ele começa a estudar a história dos indígenas que estão ali. As histórias dos indígenas. E essa história que ele começa a estudar é uma história que vai envolver muito ele, vai ter um envolvimento principalmente dos indígenas macurapes e dos tuparis. Macurapes e tuparis. Ele vai ter um envolvimento muito grande com essa história e ele vai pegar Marechal Rondon, que tinha em 1910 criado o SPI, e vai enviar para o Marechal Rondon esse estudo. Ele tem um primeiro contato com o Marechal Rondon.
Só que o Marechal Rondon era muito legalista. Ele vai dizer, Aloysio, te entrega, Aloysio. Te entrega porque você é um desertor e depois a gente volta a conversar. Aloysio Ferreira vai e se entrega ao governo, ele é julgado, ele vai ficar preso, vai ficar em torno de 9 meses preso aí. E depois o Aloysio Ferreira ele é absolvido. Ao ser absolvido, ele é incorporado novamente ao Exército. O Marechal Rondon vai aproveitá-lo e vai trazer para trabalhar nas linhas telegráficas. Mais uma vez, Aloysio Ferreira volta para a nossa região, que seria o estado de Rondônia. Naquele momento, ainda não era o estado de Rondônia. E ele volta para trabalhar nas linhas telegráficas. Na vinda dele para as linhas telegráficas, o genro de Rondon, conhecido como Major Amarantes, morre. E Aloysio Ferreira assume o lugar do Major Amarantes como diretor das linhas telegráficas. Percebam vocês que ele já começa a entrar dentro da história nossa, como seringalista, depois como diretor das linhas telegráficas, e ele vai ficar dentro desse período como diretor das linhas telegráficas. Só que Getúlio Vargas, lá, agora vamos voltar para o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Getúlio Vargas faz um movimento depois que ele perde a eleição de 1930, se junta com aquele movimento tenentista da década de 20, e Getúlio Vargas, então, puf, dá um golpe de Estado. Toma o poder para si. Implanta um governo provisório. Como ele tinha tomado o poder pelo movimento tenentista, ele vai começar a estatizar algumas empresas privadas. O foco dele também era o Percival Farquhar. Ele não vai se dar muito bem com o Percival Farquhar, não. A siderúrgica de Volta Redonda passa a ser do Brasil. A estrada de ferro Madeira Mamoré aqui, que estava sob domínio americanos e ingleses aqui, estava dando prejuízo, eles tentaram parar a estrada de ferro, ele vai nacionalizar a estrada de ferro Madeira Mamoré. Ou seja, a estrada de ferro Madeira Mamoré vai deixar de ser estrangeira e ela passa a ser brasileira. Estão conseguindo aí seguir essa trajetória do Aloysio Ferreira? Mas, professor, o que tem a ver essa nacionalização com o Aloysio Ferreira? Ah, meus queridos alunos, é neste momento que Getúlio Vargas escolhe o Aloysio Ferreira, em 1931, escolhe o Aloysio Ferreira para ser o primeiro diretor brasileiro da estrada de ferro Madeira Mamoré. Aloysio passa, então, a dirigir a estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi nacionalizada, e a estrada de ferro Madeira Mamoré ela começa a entrar dentro de uma nova filosofia. Agora não é tão lucro que se buscava a estrada de ferro. O Aloysio Ferreira ali já está tentando resolver os problemas trabalhistas, os ferroviários que estavam aí trabalhando na estrada de ferro. Aloysio Ferreira constrói aqui o nosso primeiro conjunto habitacional nesse período, que vai ser o bairro Caiari, o nosso primeiro conjunto habitacional. E Aloysio Ferreira vai estar trabalhando no governo de Getúlio Vargas. Em 1940, vamos sair de 31, ele vai ficar de 31, já se passaram 9 anos, em 1940, Getúlio Vargas vai a Manaus. Quando Getúlio Vargas chega a Manaus, o Aloysio Ferreira traz o Getúlio Vargas para fazer uma visita a Porto Velho. Getúlio Vargas, que veio passar aqui 3 horas, passou 3 dias. E logo em seguida é criado, em 1943, o Território Federal do Guaporé. Ao criar o Território Federal do Guaporé, quem se torna o primeiro governador do Território Federal do Guaporé? Adivinha, adivinha? Hã? Alguém adivinhou aí? Ah, ele mesmo. Aloysio Ferreira, mais uma vez Aloysio Ferreira, dentro do cenário político do estado de Rondônia. Agora sendo o primeiro governador do Território Federal do Guaporé. Olha que coisa interessante essa trajetória, e vai ficar de 43 até 46, porque em 46 ele se torna o nosso primeiro deputado federal. Nosso primeiro deputado federal, porque em 46 o território poderia eleger o seu deputado federal. Ele se torna, por
3 vezes deputado federal. E é essa saga que nós vamos ver na aula de hoje. Na tela para vocês. Gostaram aí da saga aí? Olha aí, do Aloysio Ferreira? Pois é. Em 1916, serviu 4º Grupo de Artilharia do Pará, transferido para a cidade do Rio de Janeiro, com o 2º Regimento de Infantaria, onde cursou a Escola de Realengo. Mais um da Escola de Realengo, olha aí. Chegando aspirante oficial. Agora que ele é aspirante oficial, ele foi promovido a cabo, 3º e 2º sargento. Quando se tornou 2º tenente, foi transferido para o Forte de Coimbra, que eu falava para vocês ainda agora. Às margens do Rio Paraguai, lá na divisa do Brasil, no Rio Paraguai. E o Forte de Coimbra que fazia aquela proteção do Rio Paraguai. 1924, década de 20, o que tem? Que eu falei ainda agora para vocês o que aconteceu na década. Qual é o movimento fortíssimo da década de 20? Era o movimento tenentista. Olha, eu escrevendo devagar, até minha letra sai um pouquinho mais bonita, né? Em 1924, o Aloysio Ferreira, então, estava no comando do Forte de Coimbra quando Hermes da Fonseca, detalhe para vocês, Hermes da Fonseca tinha sido presidente do Brasil, Hermes da Fonseca, agora ele era só militar. Hermes da Fonseca, ele lidera um movimento dos oficiais de Realengo. Era um movimento de protesto. E ele estava muito ligado a esse movimento de Hermes da Fonseca. Porque nós estamos na década de 20, nós estamos em pleno movimento tenentista sendo espalhado pelo Brasil. Tá? Aqui a foto do ele já mais idoso aqui, já Aloysio Ferreira, com outras figuras emblemáticas da política aqui de Rondônia. Aloysio Ferreira fugiu para o Guaporé, tá? Ele vai participar do movimento tenentista, né? O movimento tenentista vai ser vencido, então o Aloysio Ferreira ele foge para o Guaporé, onde foi trabalhar no Seringal de Laranjeiras. Aí ele está lá no Seringal de Laranjeira, trabalhando aqui no Vale do Guaporé, e aí ele se tornou seringueiro e administrador, começou a administrar. Ainda imagina, Aloysio Ferreira, com a experiência que ele tinha, os caras quando viram, não, ele não vai ficar como seringueiro, não. Ele vai administrar aqui o barracão, ele começa essa administração do barracão. Os caras já viram um potencial. Só que, cá comigo, tu acha que o seringalista iria, ei, vem cá, tu é fugitivo? O seringalista queria alguém que trabalhasse com ele, não importava o passado dele. Muitas pessoas que cometeram crime no sul, sudeste, centro-oeste, fugiu para os seringais, para se esconder. Aqui, quem era que ia vir atrás de alguém no meio da floresta amazônica? Era muito difícil, né? E ele estava aqui, ficou aqui tranquilo, vivendo sua vida tranquila, só que aquilo incomodava, porque ele disse, peraí, eu tive uma formação militar, eu preciso voltar à minha formação militar. É aí que entra a figura do Rondon, na tela. Ele começa a estudar os indígenas, vamos tirar essa palavra índio e vamos colocar indígenas, ou povos originários, tá? Ele começa a estudar os indígenas, Macurapes e Tupari do Vale do Guaporé. E aí, em 1928, ele estava com saudade de sua família, que estava lá em Belém. Ele retorna para Belém. Ao retornar para Belém, ele é preso, ele é detido, ele se entrega ao exército. Olha aí, ó, aqui uma foto emblemática dele com os indígenas Macurapes. Tá? Mais uma vez, vamos tirar essa palavra índio que o professor Lorismar utilizou aqui e vamos colocar indígenas.
indígenas macurapos aí, ó. Então ele está em contato direto com os macurapos e com os tupari. E ele começa a fazer estudo dessas etnias aqui. 4 anos ele passou aqui no exílio. Depois de 4 anos ele se apresentou como desertor e foi preso. 7 meses. Depois de 7 meses ele vai ser absolvido. Ele vai ser preso, vai ser depois absolvido. E aí ele volta. Rondon chama Aloysio para ele comandar a seção norte, ou o 3º distrito telegráfico do Mato Grosso. Adivinha onde ficava o 3º distrito telegráfico do Mato Grosso? Em Santo Antônio do Rio Madeira. Santo Antônio do Rio Madeira. Aí é que entra aquela história que eu falava para vocês agora. Ele estava vindo, ele não estava para vir ser diretor. Ele estava vindo para trabalhar no telégrafo, no sistema telegráfico, das telecomunicações, que era do Exército, era da jurisprudência de Rondon. E qual era a última cidade do Mato Grosso? Santo Antônio do Rio Madeira. Aqui. E ele vem para Santo Antônio do Rio Madeira, a comando de Rondon. Quando chega, o genro de Rondon morre e ele assume então o comando. Tá? Assume o comando desse 3º distrito telegráfico. Agora está sob batuta dele, Aloysio Ferreira. Até nisso, Aloysio, infelizmente, pelo mal de um, mas pela sorte do outro, Aloysio Ferreira deu sorte de já chegar assumindo os telégrafos. Na tela para vocês. Na tela. Olha aí, ó. Aqui é o governador Aloysio Ferreira, ele criou aqui, já ele como governador, né? Ele cria a banda marcial da corporação, tratada carinhosamente como Furiosa. Ele cria uma banda marcial. Imagina, essa banda marcial aqui que vai recepcionar Getúlio Vargas, que vai recepcionar Getúlio Vargas quando ele vai estar aqui. Olha aí, ó. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês. A figura 1, nós temos Cândido Mariano da Silva Rondon. A figura 2, nós temos Aloysio Ferreira da Silva. Nós temos aqui, ó. De um lado, Cândido Mariano da Silva Rondon, do lado, Aloysio Ferreira. E eu vou chamar a atenção vocês uma coisa. Quando Getúlio Vargas vence, uma das pessoas que foi perseguida pelo governo de Getúlio Vargas foi o Rondon. O Rondon foi perseguido, foi acusado de corrupção, foi acusado de superfaturamento na assistência telegráfica, foi preso, ficou preso. Inclusive, quando se deu a criação do território federal, ele não aceitou ser homenageado para ser território federal de Rondônia. O território federal passou a ser chamado de território federal do Guaporé, porque ele não aceitou ser chamado território federal de Rondônia por causa dessa rixa que ele tinha. Depois não, depois ele vai sentar com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas viu que Rondon era uma grande figura, um expoente dentro do Exército, e vai sentar com Rondon. Na tela para vocês. E aí, nessa foto aí que vocês estão vendo aí, vamos apagar aqui, vocês estão vendo de um lado Aloysio Ferreira da Silva e de outro Cândido Mariano da Silva Rondon. Aloysio Ferreira, quando Rondon foi acusado, o Aloysio Ferreira vai em defesa de Rondon. Ele vai em defesa de Rondon, porque ele conhecia o trabalho de Rondon. O trabalho de Aloysio sobre os indígenas chega até Rondon, que o convidou para integrar a Comissão Rondon, sendo enviado para Porto Velho, onde serviria sob as ordens do Major Silvestre Amarante. O Major Amarante, que infelizmente vai falecer e o Aloysio vai assumir o lugar dele. Em 1930, com a Revolução Liberal, olha
como o Getúlio Vargas deu o nome da Revolução, Revolução Liberal. Aloysio decidiu apresentar-se em Belém ao tenente-coronel Barata. Aí ele se apresenta, como ele era do antigo movimento tenentista, ele vai agora dessa vez se apresentar em Belém, não ser preso, mas ser promovido a capitão. Novamente Aloysio Ferreira regressa para Porto Velho. Manda Aloysio Ferreira para Porto Velho. Estão vendo aí a trajetória do Aloysio Ferreira? A princípio ele se apresenta e é preso lá em Belém. Agora ele se apresenta e ele é promovido lá em Belém. E das duas vezes ele retorna para Porto Velho. Lembrando que Porto Velho era a última cidade do estado do Amazonas e Santo Antônio do Rio Madeira era a última cidade do estado do Mato Grosso. Aqui nós temos a 3 quilômetros a divisa do estado do Mato Grosso com o estado do Amazonas. E Aloysio retorna para cá. Qual vai ser a missão dele agora nessa estadia dele aqui? O que ele vai fazer? Qual será a sua próxima missão? Na tela para vocês. Aqui uma foto do Aloysio Ferreira recepcionando nada mais, nada menos de que o presidente da República, Getúlio Vargas. Foto, novamente, dando os créditos a Luiz Claro, que colorizou essa foto. Pessoal, isso ele chegou no hidroavião, isso aqui é um hidroavião, tá? É o avião que ele pousa na água. É chamado hidroavião. E aqui, o grande transporte do hidroavião seria uma canoa dessa daqui. Eu acho é muita coragem de ficar em pé aqui. Esse povo que está em pé aqui, né, nessa canoa, devido ao banzeiro, dá um banzeiro no Rio Madeira, todo mundo virar comida de bagre, de candiru, de bagre. Que aqui o Rio Madeira não é fácil não, ninguém brinca não. Getúlio Vargas, ladeado pelas damas de Porto Velho em 1940. Por quê? Pessoal, o Aloysio Ferreira, ele fica na linha telegráfica, depois Getúlio Vargas ganha o poder, ele se torna o primeiro administrador civil da estrada de ferro Madeira-Mamoré, e chega em 1940, ele convence o Getúlio Vargas a vir a Porto Velho, porque Getúlio Vargas não ia vir. E eu quero lembrar vocês que Getúlio Vargas estava naquela política de marcha para o oeste, grande marcha para o oeste. E não era intenção do Getúlio Vargas vir a Porto Velho. Então foi preciso um lobby muito grande do Aloysio Ferreira dizer: Getúlio, vamos lá. Vamos visitar Porto Velho, lá tem a estrada de ferro Madeira-Mamoré, lá eu construí um conjunto habitacional, você precisa... Porto Velho é uma cidade promissora. É claro, no fundo, Aloysio Ferreira já queria fazer um lobby para que Getúlio Vargas criasse aqui um território federal, ou, quem sabe, um estado. Mas, naquele momento, ele queria uma coisa ou outra, que aqui se emancipasse do Amazonas e do Mato Grosso. E assim foi feito, na tela de vocês. Na tela de vocês, olha aí, 1940. Deixa chamar a atenção vocês a essa foto aqui. Perceba que Getúlio Vargas ele gostava muito de tirar foto ao lado das mulheres. Por quê? Porque a estatura dele, baixa, não... Já pensou se ele estivesse aqui ao lado? Olha aqui a diferença de altura. Ele iria parecer mais baixo. Do lado das mulheres, ele parecia mais alto. E as fotografias que Getúlio Vargas gostava que fosse tirada seria do plano de baixo para cima. Era um plano, tinha até essa característica, era um plano de baixo para cima a fotografia, e ele geralmente ao lado de crianças ou de mulheres. Essa vinda de Getúlio Vargas em 1940 foi uma grande festa, olha aí, ó. Teve parada, banda, foi um
uma comemoração sem precedentes. Comemoração sem precedentes aí, essa vinda de Getúlio Vargas. E aí, 8 horas de trabalho. Isso aqui, ó, exaltando os direitos trabalhistas da nova CLT que está sendo criada. 8 horas de trabalho. Férias remuneradas. Olha aí ó, os direitos trabalhistas sendo ressaltados. Lembrando que, só fazendo um parênteses aqui, Getúlio Vargas é conhecido também como o governo que consolidou as leis trabalhistas, pegou todas as leis trabalhistas e criou a CLT. O governo de Getúlio Vargas, ele, apesar de ser um governo ditatorial, nós vamos ter, dentro desse avanço trabalhista, muito forte, porque ele tentava dar direitos trabalhistas para evitar que os trabalhadores voltassem para o movimento socialista, que estava forte na Europa, e nem para o movimento fascista também, que estava forte na Europa. Então ele queria fazer um meio termo aqui dentro do Brasil. Aí ele cria a lei trabalhista, a carteira de trabalho, as férias remuneradas, depois é criado o 13º. Nós temos as mulheres sendo consideradas cidadãs, as mulheres passando a ter direito ao voto, depois do governo de Getúlio Vargas. Então, nós temos um avanço, é Getúlio Vargas que cria a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Eletrobras, e cria a Siderurgia Nacional. Então, o governo de Getúlio Vargas ele teve um crescimento muito grande. É por isso que ele vai ficar 15 anos no governo, depois volta de forma democrática, eleito pelo povo, mesmo passando todo um governo de ditador, porque depois do Getúlio Vargas, quem vai assumir é o militar, que era o Eurico Gaspaduto. O Eurico Gaspaduto fez um governo tão ruim, que aí Getúlio Vargas voltou. Getúlio Vargas já estava de pijama, já estava se aposentando e teve que voltar para governar o Brasil. Olha como essa história de Getúlio Vargas é interessante. Na tela para vocês. Aqui, ó. Aloysio Pinheiro Ferreira e Joaquim Vicente Rondon. Aqui, ó, Joaquim. Aqui tem Juscelino Kubitschek. Aqui, Joaquim Vicente. O Joaquim Vicente Rondon, só para vocês terem uma ideia, ele era sobrinho do Marechal Rondon. E ele se torna deputado federal. Ele se torna deputado federal, era um militar, vai se tornar deputado federal. E nós temos outras figuras emblemáticas aqui dentro da política, porque nesse momento aqui nós temos os Cutubas e os Pele Curtas em disputa política fortíssima. Aloysio Ferreira fazia parte dos Cutubas, Joaquim Vicente Rondon dos Pele Curtas. Renato Medeiros, aqui presente também, que era um médico, também fazia parte dos Pele Curtas. E nós temos aí essas figuras emblemáticas da história. Lembrando que Aloysio Ferreira não está aqui nessa foto, tá? Não está aqui nessa foto. Está o Joaquim Vicente Rondon, está o Juscelino Kubitschek aqui. 10 de junho de 1931, o capitão Aloysio Ferreira foi nomeado diretor da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aqui eu coloco uma foto para vocês do Aloysio Ferreira com o ferroviário Charles Schocknis. Quando vocês aqui em Porto Velho ouvirem falar Schocknis, Malone, são famílias de barbadianos que vieram trabalhar na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Vieram construir. E aqui nós temos o ferroviário Charles Schocknis, que foi um dos construtores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, aqui pousando ao lado do Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira não quis nem colocar o pé dele aqui do lado do seu Charles, porque o pé do seu Charles aí ia pisar no pé do Aloysio Ferreira. 1940, Getúlio Vargas fazia uma visita a Manaus. Aloysio, então, convence o presidente a visitar Porto Velho. 1940. Essa presença de Getúlio Vargas foi
emblemática. Vargas, 13 de setembro de 1940, Vargas se despediu de Porto Velho. Aquilo que eu falei para vocês, mais uma vez, ó, Getúlio Vargas tirando foto ao lado das mulheres, para não parecer que ele era baixinho. Já pensou ele aqui, ó, do lado desse militar aqui, vamos ver aqui a altura, que daria a diferença desse militar. Aí ele iria parecer muito baixo, então ele preferia tirar a foto ao lado das mulheres. Aí ele se despedindo, iria entrar no seu hidroavião, iria partir de viagem afora. Uma incógnita dentro da história é o que Aloysio Ferreira utilizou para convencer Getúlio Vargas, que vinha passar 3 horas, a passar 3 dias aqui em Porto Velho. Ele inventou inaugurações, inventou obras, inventou uma agenda tão grande para o Getúlio Vargas. Getúlio Vargas saiu daqui muito empolgado quando ele volta. Olha aí, aqui também eles traçando o projeto para Rondônia. Houve um lobby muito grande para ser criado o território federal do Guaporé. Uns queriam que a capital fosse Guajará-Mirim, outros Porto Velho, porque Guajará-Mirim, que era uma cidade pertencente ao Mato Grosso, Guajará-Mirim e Santo Antônio era pertencente ao Mato Grosso, Porto Velho pertencia ao Amazonas. Porto Velho, Humaitá, Lábrea, Canutama era para cá, para o Amazonas. Guajará-Mirim, Santo Antônio e Mato Grosso. E eles fazem esse lobby. Tá? Esse lobby. Na tela para vocês. Aí na tela para vocês. Então aí, ó, temos a criação, 13 de setembro de 43, através do decreto 5.812, foi criado 5 territórios federais, dentre eles, esses 5 territórios federais eu já falei para vocês em outra aula, quais foram. E dentre eles o estado de Rondônia. O governador Aloysio Ferreira voltou a discursar no Rio de Janeiro em 31 de outubro de 1944. Por que em 44? Porque lá ele defendeu a criação do estado, não mais território, mas do estado do Guaporé. Seu governo foi até 1946, quando foi eleito como primeiro deputado federal do Guaporé. Foi reeleito em 1950, aí depois de 1954 ele perde para o Joaquim Vicente Rondon e volta em 1958 novamente como deputado. Foi governador uma vez e deputado 4 vezes. Diretor das linhas telegráficas, diretor da estrada de ferro Madeira-Mamoré e foi líder dos Cutubas. Tanto é que o partido dele cria aqui um jornal. Em 1954 é criado um jornal chamado O Guaporé, que era um jornal do Aloysio Ferreira muito ligado ao PTB, lembrando que o PTB era o partido do presidente da República, o partido de Getúlio Vargas, em 54, mas infelizmente em 1954, em agosto de 1954, Getúlio Vargas vai, meter uma bala no peito e vai se matar, porque ele estava sofrendo uma pressão muito grande dos militares. Em 1956, tá? Já sem o poder de Getúlio Vargas, nós estamos aí, o deputado federal Joaquim Vicente Rondon, que tinha sido eleito em 54, e adversário político do Aloysio Ferreira, eles eram um adversário ferrenho, iniciou a elaboração do projeto de lei que mudaria o território federal do Guaporé para território federal de Rondônia, justamente em homenagem ao seu tio, Joaquim Vicente, Marechal Rondon, Joaquim Vicente Rondon lança. Só que ele foi tão criticado pelos Cutubas, Guajará-Mirim vai entrar num protesto grandioso contra o projeto. O que ele faz? Ele manda esse projeto para um deputado do Amazonas, que era o Áureo de Mello. O Áureo de Mello era um deputado do Amazonas, que tinha nascido aqui em Santo Antônio do Rio Madeira, que era Mato Grosso, né? Tinha nascido aqui. E o Áureo de Mello, então, ele apresenta esse projeto que em 17 de fevereiro de 56, o Aloysio Ferreira ele vai sofrer uma grande derrota quando o presidente Juscelino Kubitschek assina a Lei 2731. Essa lei aí, ó, é que muda o nome
de território federal do Guaporé para território federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Rondon, em 56, tá? Em 1956 que nós temos a mudança disso daí. Lembrando que o Juscelino Kubitschek, em 61, quando ele está na presidência da República, que ele está criando lá, que ele está abrindo a BR 364, aqui já era chamado de território federal de Rondônia, não mais território federal do Guaporé, corrigindo até um equívoco da aula passada, tá bom? Nós temos aí a Luiz Ferreira, morre aos 83 anos na cidade do Rio de Janeiro. Então, ele vai viver. Vocês percebam vocês essa saga dessa figura emblemática. E aqui eu me despeço de vocês. Vou voltar para fazer a revisão geral de vocês, mas foi uma grande satisfação e uma grande honra estar dando aula de história de Rondônia para vocês. Até o próximo ano.